Salve família! Finalmente saiu a segunda parte da entrevista com Danilo Simroth, o autor do mais recente livro, ou um dos mais recentes livros sobre funk. É um pesquisador do direito e falou de todas as questões, as polêmicas criminais judiciais que envolvem o funk. O Danilo tá aparecendo direto na Folha de São Paulo. Pega essa entrevista que foi tão aprofundada que a gente teve que dividir em duas partes. Vem conferir essa segunda parte, se você não viu a primeira, faça o convite. Vem ver que a ideia foi densa. Ah, yeah. Da hora. Pô, visão. Foda, né? Hoje eu pobre preto. E aí que tá. E quando você fala quem se fode ao pobre. Não, só pra falar uma coisa aqui. Quem se fode ao pobre preto, a gente tem que entender o seguinte, né? A gente não tá só num país em que a polícia mata, a polícia morre também. Então, qual é a covardia da criminalização das drogas, né? Porque quem serve de bucha de canhão é o policial. Quem tá morrendo, quer dizer, os dois lados dessa guerra, quem tá morrendo são jovens negros e pobres. Seja o traficante, seja o policial. Então, quer dizer, quando você vai lá e defende, não, a polícia tem que ser repressiva, tem que ser violenta, no conforto do seu apartamento, no bairro nobre, você tá falando isso porque não é você que vai levar tiro, né? Então, o mais trágico dessa história, e é isso que os policiais também têm que tomar consciência, é que eles também estão sendo prejudicados por essa política de segurança pública. Então, eu sempre defendo, sabe qual vai ser um grupo que vai ser beneficiado pela descriminalização das drogas? Os próprios policiais vão deixar de morrer. Olha o que está acontecendo aqui em São Paulo. Botaram câmera. E agora a gente está falando de outros assuntos. Você vê que o funk acaba levando para outros assuntos. Botaram câmera nos uniformes dos policiais em São Paulo. O que aconteceu? Despencou o número de pessoas mortas pela polícia, mas também despencou o número de policiais mortos. A própria polícia foi beneficiada quando se coloca a câmera. Porque aí o que acontece? Você desestimula o enfrentamento violento, né? Porque você sabe, bom, eu não agora, né? O mal policial, ele sabe, bom, agora eu tô sendo filmado, eu não vou poder sair atirando, não vou poder executar o cara porque eu tô sendo filmado. Então você desestimula, né? Essa política de enfrentamento, de sair dando tiro. E aí menos gente morre do lado de lá, mas menos policial morre também. Então é isso que acho que é o trabalho que a esquerda, né, e que os movimentos sociais, e que os policiais antifascismo, e que gente como Marielle Franco tem que fazer. É você convencer o próprio policial de que quem está mais perdendo nessa guerra às drogas é ele próprio. É ele que está morrendo. Entendeu? Aí, obrigado, mano. Tem que liberar tudo, né? Tem que Por isso que a gente vai na Marcha da Maconha, que vai rolar no sabadão. E, mano, você tocou no assunto da Marielle, que você falou, pô, dedica o livro a Marielle, isso é uma coisa da hora. Uma funkeira, socióloga e tal. Bom, você falou da polícia. Na sua opinião, que lida com esses assuntos, você mesmo falou que o funk leva pra outros assuntos. Quem matou Marielle Franco? Na sua suspeita. Olha, eu não vou ser leviano, digamos assim, de falar, porque uma das coisas que a gente estuda na faculdade de Direito é que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. A presunção de inocência tem que valer para todo mundo, tá entendendo? Então eu sei que politicamente as pessoas gostam de insinuar, sugerir, sei lá o que tal, mas não vou fazer isso. O que eu posso falar é que tem várias linhas de investigação. Inclusive, uma das grandes ironias que eu acabo mostrando no meu livro é que um dos projetos de lei da Marielle Franco, que valoriza a cultura do funk, né, e que tenta aproximar o funk do Estado de uma maneira positiva, porque também tem um outro erro que eu acho que eu cometi na minha dissertação e eu tentei me redimir agora no livro. Quando eu falava da relação do Estado com o funk, eu sempre falava, não, porque o Estado criminaliza o funk, reprime o funk, e não é só isso, entendeu? O Estado também, assim como o funkeiro, o morador de periferia, o Estado e o policial, o Estado não é uma coisa só, né, homogênea, tudo igual. Existem vários conflitos internos, inclusive, né? Então, dentro do mesmo governo, às vezes a Secretaria de Cultura tem uma postura em relação ao funk, de querer abraçar o funk, reconhecer o funk, fazer show e tal. E a Secretaria de Segurança Pública, não pode, né, tem que reprimir baderneiros e tal. No parlamento é a mesma coisa. Tem deputado fazendo projeto para proibir funk, para restringir, para não deixar o baile acontecer, e tem deputado, o vereador, no caso da Marielle Franco, fazendo projeto, não, pô, temos que reconhecer a cultura do funk, temos que fazer baile, temos que fazer oficina de música, ensinar o povo. E a Marielle, então,
um dos projetos, né, dela no Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores, tinha esse objetivo, né, de valorizar a cultura do funk, e você trazer funk para as escolas, e dar oficina e tal. E a grande ironia é que esse projeto de lei, na verdade, originalmente nem era da Marielle, era de um outro vereador que convidou a Marielle para assinar junto. Né? Porque, claro, se são dois vereadores que assinam um projeto de lei, tem mais chance de passar, né? São as alianças políticas que são feitas e tal. E esse vereador não era nada mais, nada menos que Marcelo Siciliano, o primeiro cara acusado de ter mandado matar a Marielle. Eu falo, porra, que ironia, né? O projeto de lei da Marielle Franco em defesa do funk foi assinado por ela e por aquele cara que foi acusado de ser o assassino dela. Mas depois as investigações mostraram que, na verdade, o cara estava, independentemente de crimes que o cara pode ter cometido ou não, né, o cara, na verdade, era inocente dessa acusação do assassinato da Marielle. E por quê? Estavam querendo confundir a polícia. O caso da Marielle não é um caso simples, justamente porque envolve muita gente, envolve polícia civil, envolve polícia militar, envolve deputado, envolve vereador, tal. E aí, o que se acusa justamente é de que, pô, o verdadeiro assassino tá querendo empurrar essa bucha, né, para um outro cara, né? Então, no caso do Marcelo Siciliano, tá falando, pô, o cara tá sendo acusado de besteira aí, o cara não tem nada a ver com o assassinato da Marielle, estão querendo atrapalhar as investigações, né, criando uma outra linha de investigação para tentar confundir a polícia. Um outro cara que foi também acusado de ser o mandante do assassinato da Marielle também é citado nesse livro, que é o deputado Domingos Brazão, deputado estadual. Acusado de envolvimento com milícia, sei lá o que e tal. O Domingos Brazão, ao contrário do Marcelo Siciliano, tem projeto de lei sobre funk, mas aí não no sentido de reconhecer, de valorizar, no sentido de reprimir, de proibir, né? E essa é uma das coisas que eu falo no livro. Olha que coisa interessante. Vários deputados em São Paulo, mas principalmente no Rio de Janeiro, que fazem projetos de lei para proibir funk, para reprimir funkeiro, né? Sempre com aquele discurso de defesa dos valores da família, do cidadão de bem. Os caras estão envolvidos até o pescoço com denúncia de corrupção, de fazerem parte de milícia, tá certo? Um dos caras que fez, né, que atuou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual, para perseguir o funk e censurar as letras do funk, porque diz que, né, as letras levavam a juventude para o mau caminho, seja a letra de putaria ou seja a letra de funk proibidão. Sabe quem era? Eduardo Cunha. Agora eu falo, que moral que Eduardo Cunha tem? O cara que estava preso agora. Que moral que Eduardo Cunha tem para falar que a letra de funk é letra de bandido, tal? Então é muito curioso. Então vários caras envolvidos com denúncia de milícia, né, lutam contra o funk. Quer dizer, aí a estratégia dos caras. Você, bom, eu tenho que aparentar para o meu eleitorado que eu sou o defensor da moralidade, do cidadão de bem. E ele pega quem como bode expiatório? O funkeiro. Agora, é uma coisa que a gente vê muito, inclusive, quando a gente fala de funk putaria, né? Pode ver, aquelas pessoas que mais combatem o funk putaria e a pornografia, exatamente. Aí quando você vai ver, descobre, o cara tá chifrando a mulher, o cara vai em suruba, o cara faz tudo aquilo. Mas ele tem que aparentar que ele é o defensor da moral dos bons costumes. E daí ele vai o quê? Pega o espantalho, pega o inimigo mais fácil, que é o funkeiro. Então o funkeiro, na nossa sociedade, isso é uma tese minha que tá no livro, ele serve como bode expiatório de todos os problemas. Então assim, o Brasil é violento, a facção tá matando, a culpa é quê? A culpa é do funk, porque tem o funk proibidão, sei lá o que tal, e é graças à letra do funk proibidão que as pessoas entram no tráfico. Imagina, proíbe o funk. Você, sinceramente, você acha, numa sociedade violenta e desigual como o Brasil, se o funk acabasse amanhã, as pessoas iam deixar de consumir droga? As pessoas iam deixar de entrar no movimento, no tráfico? Não tem emprego, né? As pessoas se matam de trabalhar como Uber, como entregador de iFood, sei lá o que tal. Quer dizer, é como se de um passe de mágica acaba com o funk, acabou a violência no Brasil, acabou o negócio. Então são várias questões que acontecem no Brasil e a culpa sempre acaba sendo do funk. Eu falo, por exemplo, na questão da gravidez na adolescência.
né? Que hoje é visto como um problema, mas durante muito tempo, no começo do século XX, não era. Porque se a função da mulher era casar e ter filho, né? Então a novinha de 12 anos que casava com um velho de 40, velho, eu tenho quase 40 anos já, o velho de 40 anos, e engravidava, isso não era visto como um problema. Isso passou a ser visto como um problema depois, né? Agora, eu discuto isso. A novinha tá engravidando por causa do funk? Pô, isso que é o problema. As pessoas, elas têm sempre a tendência de ir atrás de explicações fáceis para questões complicadas. E aí eu falo que não. E aí eu vou atrás dos estudos e falo, bom, por que tem tanta novinha engravidando? Primeiro porque adolescente rica ou de classe média alta, ela também é engravida, só que ela tem condições de fazer um aborto, né? Seguro. Né? E aí a gente vai entender, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, em alguns lugares, o único projeto de vida da menina e o único jeito de ela ser reconhecida como uma mulher, né, como ser respeitada como mulher, como adulta, é ser mãe, né? Então, o que é visto como um problema em determinadas classes sociais, né, pô, né, nenhuma família de classe média alta, classe alta, quer que a filha seja, que a menina seja mãe com 14, 13 anos. Isso é visto como um problema. Mas em outros lugares isso não é visto como um problema. Né? Porque ela só vai ser respeitada, ser vista como adulta quando ela ser mãe. Então isso não tem absolutamente nada a ver com funk, entendeu? Podia ser funk, podia ser rap, podia ser samba, podia ser forró. A mesma coisa em relação às brigas, né? O funk estimula a violência. Né? Durante muito tempo nos Estados Unidos, né, se culpou os videogames. Né? Por que as pessoas entram nas escolas atirando? Porque elas jogam um videogame que você faz isso. Pô, essa é a explicação mais fácil. Aí você achar um bode expiatório, né? A culpa é do videogame. Aí você vai ver a sociedade americana nos Estados Unidos, né? Lá, as armas são completamente disseminadas. Você entra num Walmart, nas lojas americanas. É que não tem lojas americanas lá, né? Apesar de ter esse nome, né? Estados Unidos não tem lojas americanas. Você entra na loja, você compra um fuzil, você compra uma arma, entendeu? E aí tem toda uma cultura também de armamentista, de violência, né, que causa essas tragédias, né, de atiradores de escola. Né? É uma questão bem complexa lá. Mas aí, justamente os setores que mais defendem o armamento, a guerra, o exército, a invasão do Iraque, toda essa cultura, né, de violência nos Estados Unidos, falam, não, a culpa é do rapper, que fez uma música e fez um clipe dançando com uma arma na mão. É ele que é o culpado. A culpa é do videogame. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não cair nesse discurso que é muito fácil, né, de falar, não, então acaba com o funk, acaba com o problema da violência, das drogas, da gravidez na adolescência, né? Bom, pra cima de Moá? Caralho, Diga aí. Obrigado. Mano, eu até, porra, fiquei estudando aqui, né, fazer umas perguntas da hora e tal, gostei do livro atual. É o que você falou, né, o funk traz muitas questões, acho que a sua função foi essa de, porra, trazer muitas outras funções aí. Muitas outras questões que o funk traz. Uma coisa que eu gostei bastante que você falou, mano, é que a gente até tava trocando ideia com a rapaziada aqui antes. A gente ouve muito criminalizações do funk, né? E aí você explicou que, na verdade, não se pode criminalizar uma música, né? Porque você criminaliza sempre um ato, uma conduta. Mas a gente ouve muito essa expressão criminalizações do funk. Você mostrou que só houve uma tentativa, uma só. Duas. De criminalizar. Não, eu acho que o funk você fala que é uma, né? Tipo, o funk mesmo, o gênero. Duas? Deixa eu explicar. Então, a gente tem que entender o que é criminalização do funk. E essa é uma das críticas que eu faço. Isso pra mim é uma expressão que tá meio banalizada, né? Tudo virou criminalização do funk, não é bem assim, né? Bom, o que é crime? Né? Aí a gente vai entrar numa discussão jurídica de direito que pode ser chato para algumas pessoas, mas não tem como fugir disso. Pra explicar, né, o que é crime e tal. Para você criminalizar uma conduta, ou seja, você tornar uma conduta crime, não é qualquer pessoa que pode fazer isso. O presidente da República não pode fazer isso. Né? O Congresso Nacional tem que ser uma lei votada pelo Congresso Nacional. Então passa pela Câmara dos Deputados, depois passa pelo Senado Federal, né? E aí o presidente vai lá e sanciona e tal. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as assembleias dos estados podem criminalizar. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, uma coisa que é crime na Califórnia pode não ser em Nova York. Aqui no Brasil, não. O que é crime em São Paulo é crime na Bahia, é crime no Amazonas, é crime no Rio Grande do Sul. Porque só o Congresso Nacional pode criminalizar. Então, o que acontece é o seguinte. Geralmente, qual é a pena de um crime? São as penas mais pesadas.
prisão, por exemplo. No Brasil, tem uma exceção só que é quem não paga pensão, né? Então, se você não paga pensão, você pode ir pra cadeia mesmo sem ter cometido crime. Mas tirando essa exceção, só vai pra cadeia quem comete crime. Então, não é todo ato ilegal que é criminoso, né? Então, eu posso provocar um dano, posso, sei lá, te lesar de alguma forma. Sei lá, você comprou de mim um produto, pagou e eu não te entreguei. Eu não cometi um crime, mas isso não significa que eu não cometi um ato ilegal. Então você entra na justiça e eu te pago uma indenização, tal. Então isso é importante, nem todo ato ilegal é criminoso, mas todo ato criminoso é ilegal. Então, o que eu quero dizer com criminalização do funk? O que acontece no Brasil é o seguinte, justamente pelo fato de o funk não ser crime, o que é crime? Homicídio, furto, roubo, tráfico de drogas, sonegação, né? Isso é crime. O poder público teve que encontrar, digamos assim, fazer uma gambiarra para reprimir o funk, né? E essa gambiarra, ela vem de leis que são leis de direito administrativo. Então, o que acontece? Por exemplo, na cidade, né, tem uma série de regras que te permitem construir em determinados lugares. Aqui você pode construir, aqui você não pode construir. Aqui você pode ouvir música num volume, né, até tal volume. Aqui, a partir de tal horário você já não pode ouvir música alta. Essas leis todas não são leis penais, né? Só que são, né? Se você ouve música num som muito alto, apesar de você não estar cometendo um crime, você está cometendo um ato ilegal, né, que é uma lei municipal, uma lei estadual administrativa. E a polícia, ela é usada também para reprimir esse tipo de conduta, né? Então, como que se dá a criminalização do funk na prática? Existem uma série de projetos de lei na Câmara dos Vereadores e nas Assembleias Legislativas que tentam regulamentar o baile. Então, assim, olha, para você realizar um baile funk sem ser incomodado pela polícia, você tem que cumprir uma série de requisitos burocráticos. Só que na prática, principalmente para quem não tem infraestrutura, para quem não é profissional, para quem é de periferia, isso é mais difícil. Por quê? O cara exige que um baile tenha isolamento acústico, tenha câmera de vigilância, detector de metal, ambulância, autorização da polícia com 30 dias de antecedência. Por que consegue cumprir? Às vezes são 30 requisitos que você precisa cumprir para... Então, e aí isso é uma coisa que eu falo justamente no livro, que é a arbitrariedade da polícia. Você tá nas mãos de um cara que, se ele não gostar de funk, ele não vai autorizar. Porque ele vai achar que, funk é confusão, funk dá briga, funk é música de traficante, isso aqui e tal. Então, o que acontece hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, é que em lugar que tem UPP, não tem baile funk. Porque o batalhão da polícia não autoriza. Então, por mais que na lei o baile esteja permitido, na prática, no dia a dia, é um policial que vai dizer, autoriza ou não autoriza. Olha o poder que esse cara tem. Então, a criminalização se dá dessa forma. Então você tá na rua fazendo baile, um fluxo, sei lá o que tal, chega a polícia com bomba de gás lacrimogênio, com bala de borracha, batendo por quê? Você tá cometendo crime? Você não tá cometendo crime nenhum. Mas você tá violando uma série de leis municipais, estaduais, que dizem que você não pode estar ocupando aquele espaço, você não pode estar fazendo barulho e tal. Tem gente que força a barra. E aí eu falo isso no livro também. E diz que você fazer baile na rua, você tá cometendo crime sim. Qual crime? Crime ambiental. Por quê? Porque você está cometendo poluição sonora. Poluição sonora é um tipo de poluição. Então, olha como as coisas são. Em vez dos caras, né, irem atrás dos grandes poluidores, das empresas que estão contaminando o rio, da Samarco, né, dos responsáveis pela tragédia ambiental de Mariana e Brumadinho, quem está pagando o pato? Quem é que está sendo criminalizado, acusado de cometer crime ambiental? O funkeiro que está na rua, porque ele está cometendo poluição sonora. Existe outro tipo de crime, que é um crime, digamos assim, menos grave, que tem uma pena bem mais baixa, que chama contravenção penal. Então não chega a ser crime, mas é uma contravenção. E tem uma contravenção que é de perturbação do sossego. Também, muitas vezes, os caras acabam sendo enquadrados nessa. Agora, o jeito mais fácil de você criminalizar para valer mesmo, com pena de prisão, é você associar a conduta do funkeiro a uma conduta que não está relacionado diretamente ao funk, mas ela é associada ao funk. Que condutas já criminalizadas. Duas, principalmente. Apologia ao crime e associação ao tráfico. Então, assim, cantar funk não é crime no Brasil. Mas, se você cantar um funk
que faz exaltação à facção criminosa e tal, você vai ser criminalizado, você vai ser, né, punido, condenado, processado pelo crime de apologia ao crime. E aí é uma coisa que não atinge só o funk. Atinge hoje, principalmente o funk, porque o funk é o gênero mais popular. Mas o que eu mostro no livro, né, para não parecer que é só funkeiro que é enquadrado, que teve artistas de outros gêneros musicais que já foram enquadrados por apologia ao crime. Roqueiros, rappers, né? Na Bahia, por exemplo, um cara que é acusado de fazer apologia ao crime é um cantor de pagode baiano, o Igor Canário, que inclusive virou deputado federal. Porque, não sei se você conhece o Canário? Então, olha que coisa interessante. As acusações que o funk sofre aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro são as mesmas acusações que o pagode baiano sofre na Bahia. De ser música de marginal, de bandido, de putaria, de traficante. Então lá o gênero que é criminalizado não é o funk, é o pagode baiano. No Pará é o tecnobrega, que é acusado também de estimular a violência, de ser música de gangue. Não é à toa que tem a Gangue do Eletro, não sei se vocês já ouviram falar, que é um grupo lá do Pará, que canta Electromelody. E não é à toa que chama Gangue do Eletro, porque na época eles eram acusados de fazer música para as gangues lá do Pará. Então não é uma coisa que diz respeito à música, né? Ao funk, apenas ao funk. E a associação ao tráfico, por quê? Porque a apologia ao crime tem uma pena mais baixa. Quando os caras querem realmente foder o funkeiro, ele não acusa o funkeiro de fazer apologia ao crime, acusa o funkeiro de ser associado ao tráfico, porque daí a pena é muito mais alta. Exatamente. Esses caras não foram acusados de fazer apologia, foram acusados de ser traficante. Né? Por quê? Eles acreditam no seguinte: bom, o tráfico, como qualquer empresa capitalista, ela tem uma divisão do trabalho. Então, um cara, né, numa empresa, né, um cara cuida do estoque, outro cara cuida da propaganda, outro cara cuida, né? E o tráfico é a mesma coisa. Então, um cara embala, outro cara faz a segurança da boca e um cara faz a propaganda do negócio. Então, eles acusam os traficantes de, a partir do momento que eles fazem propaganda do produto, do tráfico, eles fazerem parte da quadrilha de traficantes. Eles não são acusados simplesmente de fazer elogio ao tráfico, romantizar o traficante. Eles são acusados de fazer parte do negócio. E aí a pena é altíssima. Então essas são as formas de se criminalizar o funk. E existe um outro sentido, né, de criminalização, um pouco mais amplo, que é o que a mídia faz. Então, se você vê, né, na mídia, toda reportagem, ou várias reportagens que saem sobre o funk, tá sempre falando sobre o baile que deu problema, que deu briga. Então, assim, eles não mostram aquele baile que não deu problema, porque isso não é notícia, não gera interesse. Então, eles vão sempre atrás do baile em que deu problema, que teve briga, ou no baile em que as pessoas estão dançando com um fuzil na mão. Então, se essa imagem do funk que sempre aparece na mídia, quem não conhece o funk, quem nunca foi no baile, olha a imagem que vai ficar. Vai achar que todo baile tem criança sendo estuprada, gente dançando com fuzil na mão, e na verdade, porque no funk tem de tudo. Tem baile que é assim? Pode ter. Agora tem aquele baile que toca funk melody, funk romântico, o pessoal tá dançando numa boa. Tem o baile que toca funk ostentação, sabe? Que ninguém tá falando de facção, o povo tá falando da marca de carro. O funk, pô, é muito rico, tem uma variedade muito grande. Só que quando a mídia retrata só um tipo de funk, que é o funk proibidão, ele vai criando na percepção da população de que funk é música de bandido. E agora respondendo a sua pergunta. Houve no Brasil vários projetos de lei para tentar reprimir o baile e tal, mas só teve 2 projetos de lei até agora, estamos falando em junho de 2022, tá? Que quiseram, aí sim, criminalizar o funk, tornar o funk crime. O primeiro deles é de 2017. Teve um cidadão comum, enfim, que escreveu, né, uma ideia legislativa. O que é ideia legislativa? Qualquer cidadão, se você tiver uma ideia, não, eu acho que tal coisa tinha que ser crime, você vai lá no site do Senado e você fala, bom, eu acho que, sei lá, fazer tal coisa devia ser crime. Se você tiver um mínimo de assinaturas apoiando a sua proposta, o Senado vai ser obrigado a discutir a sua proposta, e aí de ideia vira sugestão legislativa, e de sugestão legislativa pode virar uma lei. Teve um cidadão que escreveu em 2017: funk é música de pedófilo, é música de bandido, leva a juventude pra droga, sei lá o que, tal, tinha que ser criminalizado. O funk tem que ser crime. Crime contra a saúde pública. Só que ele teve tanta gente que apoiou, mais de 20 mil pessoas apoiaram, falaram, isso mesmo, que isso foi levado pro Senado. E aí, na época, o senador Romário, que na época não era bolsonarista, enfim,
caiu no colo dele. E o Romário, todo mundo sabe que é funkeiro, né? Enfim. E aí ele chamou, montou uma comissão, né? Passou uma comissão, chamou a audiência pública para discutir isso. Na época, os funkeiros foram no Senado, né? Militantes do funk aqui de São Paulo foram lá defender o funk e tal. E o Romário arquivou, falou: não, isso é inconstitucional. Por vários motivos, né? Primeiro, que não é o funk que causa, né, a violência, pode acabar com o funk, a violência vai continuar. Existe o direito à liberdade de expressão na Constituição Federal. Ele usou vários argumentos e arquivou. Essa foi a primeira tentativa. A segunda tentativa é de 2020, um projeto de lei de um deputado do Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, agora me deu branco, enfim, preciso checar isso aí. Que ele. Pois é, eu preciso rever. Ele não quis criminalizar o gênero musical funk, ele quis criminalizar a realização de um baile funk sem autorização. Então, se você faz um baile aí, na rua do seu bairro, sem autorização da polícia, do prefeito, que tal, isso é crime. No projeto de lei dele. Esse projeto ainda não foi arquivado. Então, cuidado, atenção. Eu duvido que vai ser aprovado, mas é bom ficar de olho. Então, essas foram as únicas duas tentativas de aí sim, né, formalmente, oficialmente, transformar o funk em crime. Na primeira, o gênero musical, que é absurdo, né? Porque quem vai dizer o que é funk? Ah, então funk é crime, mas charme não é. O rap não é. Eu estava falando antes da gente começar a gravar que cada vez mais existe uma dificuldade em você determinar um gênero musical. Tanto é que eu defendo que funk não é gênero musical, é uma identidade musical. Porque dentro do funk tem batidas tão diferentes, tem temas tão diferentes, a mesma coisa em relação ao sertanejo, né? O que é sertanejo? Pô, você ouve às vezes uma dupla sertaneja tocando uma música que, se você for ver mesmo, é pop rock. Aí você vê outra tocando sertanejo que na verdade é um boleirão. Então, assim, o musicólogo aqui é o Thiago, tá? Então o Thiago pode falar melhor do que eu. Então, assim, pô, será que a gente pode falar que de fato existe um gênero musical, uma célula rítmica que reproduz o que é o funk? Se existem funks com batidas tão diferentes, com células rítmicas tão diferentes, com temas tão diferentes, e a minha tese é que o funk é uma identidade, é um rótulo que a pessoa compra, né? Qual a semelhança entre Jojo Todinho sei lá, o MC Bin Laden e o Livinho e o Claudinho Bochecha? O que esses caras têm em comum? Né? A mesma coisa o axé, né? Uma vez eu vi o Maestro Letieres Leite, que é um cara que eu gosto muito, morreu infelizmente agora, recentemente, que ele fala exatamente isso em relação ao axé. Eu desafio alguém a me mostrar a célula rítmica do axé. Porque dentro do axé você tem reggae, você tem samba de roda, você tem tanta coisa diferente. O axé o que é? É um rótulo de mercado. E o funk é a mesma coisa, minha opinião. O funk é a mesma coisa e o sertanejo é a mesma coisa. Né? Então, e os gêneros estão cada vez mais conversando entre si, né? Então, hoje, os rappers e os funkeiros estão muito próximos. Antigamente, no passado, tinha uma rivalidade, né? Rapper não gostava de funkeiro, né? Falava que funkeiro era alienado e tal. Pô, os funkeiros, eles escutam... Aqui em São Paulo, principalmente, eles têm muita influência do rap de São Paulo. Eles cresceram ouvindo Racionais. Então, as letras, muitas vezes, têm uma temática muito parecida. Principalmente o funk consciente, o funk proibidão. Então, eles estão cada vez mais próximos. Então, como você vai dizer o que é funk, o que é rap, o que é samba, né? O que é axé, o que é sertanejo, tem o funknejo. Então, como você vai criminalizar o funk? Imagina a situação, né? Inclusive, quando teve o assassinato do Tim Lopes é um jornalista que em 2002 foi investigar uma denúncia de um baile funk lá na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, foi pego supostamente, dessa versão, né, consolidada por traficantes do Comando Vermelho, foi julgado e foi morto. Depois que teve o assassinato do Tim Lopes, o funk ficou muito sujo, assim, na opinião pública, né? E aí, os bailes funk tiveram que mudar. Em vez de chamar baile funk, eles começaram a chamar de baile charme, ou pagofunk, uma coisa assim, para tentar disfarçar. Era funk, entendeu? Mas o rótulo funk estava muito queimado, estava muito estigmatizado. Então, são essas coisas que a gente tem que prestar atenção. Tô falando demais, né? Não. Pô, vocês vão ter trabalho na edição, viu? Não, a gente vai deixar. Vão ter trabalho na edição, porque eu não paro de falar. Mas da hora, é muita informação, da hora mesmo. De verdade. Você vê da hora. Mano, e aí, uma complementação que você pode dar. O que a pessoa que quer criminalizar o funk quer proibir? Qual é o interesse delas? O que elas querem?
Olha, eu acho que é o seguinte, a gente tem que diferenciar pessoas que são bem intencionadas de pessoas mal intencionadas, né? E muitas vezes algumas pessoas acabam sofrendo acusações injustas. Eu vi isso no meu livro. Por exemplo, teve um vereador aqui em São Paulo que tinha um projeto de lei, né, para combater a poluição sonora. Bom, numa leitura mais apreciada, você vai falar, bom, mas esse cara, ele é um cara racista, ele é contra o funk, ele tá usando esse pretexto de combater a poluição sonora para criminalizar o funk. Mas você vai ver a história desse vereador, e eu vi isso, eu vi que tinha vários projetos de lei, inclusive antes do funk surgir em São Paulo. Antes do funk chegar em São Paulo, que também era para combater a poluição sonora. Então você vê que o cara realmente, o problema dele não é com funk. Pode ser pode ser MPB, pode ser samba. O problema dele não é com funk, é com a poluição sonora. Tanto é que na justificativa do projeto dele, ele nem fala do funk, ele chega a falar inclusive das igrejas. Porque muita gente não sabe, mas a líder de reclamação de barulho, de poluição sonora aqui são as igrejas. E ninguém vai. Pois é, e aí é o que você está falando. Por que a polícia não chega no culto da igreja quebrando tudo? Se a igreja tá fazendo um puta de um barulho, não tá deixando ninguém dormir, tá certo? Tá certo? Então aí você. Pois é, aí é o que você tá falando da seletividade. Então você vê que o problema não é com a poluição sonora, é com o funk. Inclusive, eu cheguei a ver atuação de deputado que ao mesmo tempo que estava combatendo o baile funk, estava fazendo projeto de lei para anistiar a igreja. Justamente por causa dessas denúncias de poluição sonora, de barulho. Então você vê que o problema do cara não é com a poluição sonora, com barulho, que está infernizando a vida da vizinhança. É com o funk, entendeu? Mas não é todo mundo que é assim. Tem gente que está bem intencionado mesmo. Agora, mesmo essa pessoa que está bem intencionada, ela tem que entender o seguinte. Ela tem que ter um pouco de sensibilidade social e perceber o seguinte. Não é todo mundo. Não tem como você exigir, né? A realidade ela se impõe. Não tem como exigir. Claro, você tem que exigir que todo mundo cumpra a lei, mas não é todo mundo que tem a mesma condição de cumprir a lei. Então, eu acho que o ideal seria que realmente o baile ocorresse com uma condição melhor, com uma infraestrutura melhor. Isso não é uma coisa só que eu estou falando. Os próprios funkeiros eles demandam isso. Eles querem ser respeitados, eles querem se profissionalizar. Eu já vi muito funkeiro falar, pô, esses caras que chegam num lugar e abrem o porta-mala e ficam ouvindo, esses caras queimam o nosso trabalho, entendeu? Só que mas é o que eu tô falando, não é todo mundo que tem a condição de realizar o baile nas melhores, né, com a melhor infraestrutura. Então, como você vai exigir de um jovem de periferia que ele tem isolamento acústico, que ele tem, né? Ele não tem a mesma condição. Então o Estado aí tem que entender, na minha opinião, tem que chegar e tem que fornecer, tem que incentivar, olha, vamos ajudar vocês a se profissionalizar, entendeu? A fazer o baile do jeito melhor, com um palco, sabe, com uma segurança, tal. E isso muitas vezes não é feito. Então, qual é o interesse, né? Às vezes a pessoa está bem intencionada, mas às vezes a pessoa, ela está mal intencionada. É o que eu tinha falado. Ela quer vender para o seu eleitorado que ela está resolvendo um problema da forma mais simples e rápida. E, na verdade, isso não é verdade. Então, assim, no Brasil, temos um problema de violência, que é real. Isso a gente tem que admitir, é real. 67 mil pessoas serem mortas por homicídio no Brasil não é brincadeira. Agora, a gente tem que ver quem que está morrendo. Porque o que acontece é o seguinte, tem um discurso histérico, fala violência, mas quem são essas pessoas que estão morrendo? Geralmente são jovens, quer dizer, são justamente as pessoas que são acusadas de serem culpadas pela violência que são as vítimas, na verdade. As maiores vítimas de homicídio no Brasil são jovens, negros, pobres de periferia. Então, aí, o que acontece? Chega um deputado, em época de eleição principalmente, e fala, não, eu vou resolver isso, e aí vou proibir o funk. Quer dizer, quando você joga o funk como bode expiatório de todos os problemas do Brasil, né, muitas vezes isso rende votos. E mesmo quando o cara já está eleito, ele continua fazendo isso por quê? Porque ele tem que mostrar para o eleitorado que ele está fazendo alguma coisa. Né? Então, quando o cara faz um projeto de lei para, sei lá, proibir o baile, por mais que haja vários outros projetos de lei, por que ele tem que fazer o dele? Porque daí ele fala, sociedade, meu eleitorado, eu estou fazendo a minha parte. Né? Vocês estão reclamando da poluição sonora, tal, tá aí. E aí ele sempre vai com aquele projeto que tem uma função mais, assim, simbólica, porque na prática não vai resolver o problema. Então, o interesse na criminalização. Existe um interesse político, eleitoral, né, de você mostrar que você está resolvendo um problema, né, que é com uma canetada, e não é assim que as coisas são resolvidas. Mas existe também, e aí é uma questão mais profunda, né?
existe também um interesse social, e aí o racismo entra aí, que é justamente você controlar uma população que é visto como descartável. Então, assim, a grande tragédia no Brasil é que você só tem valor se você for considerado uma pessoa produtiva. Só que a gente sabe que não tem trabalho para todo mundo. E isso é uma escolha política, porque podia ter. Então, se você é uma pessoa desempregado, você é visto como lixo social. Você tem que ser descartado. Só que assim, agora imagina, se for uma pessoa só, beleza. Mas e se existem, sabe, milhões de pessoas nessa situação? Olha o perigo. A panela vai estourar. É uma panela de pressão que vai estourar a qualquer momento. Né? Porque se tem uma multidão de pessoas subempregadas ou não empregadas, mostra que alguma coisa na sociedade não está funcionando muito bem. Então você tem que controlar essa população. Tem muita gente que é do ramo da criminologia que fala que essa é a função da criminalização das drogas. Se você criminaliza as drogas, qual é a consequência direta disso? O encarceramento em massa. Então você tem uma população que você não sabe o que fazer com ela, que é visto como perigosa, ameaçadora. Essa população acaba sendo jogada, né, nesse mercado ilegal das drogas. E aí o que você faz? Encarcera essa população. É uma forma de controle social. É o encarceramento em massa. E o funk, né, a criminalização do funk tem uma relação direta com isso. Porque se você criminaliza a forma de lazer dessa população, que é vista como perigosa, descartável, sei que tal, você acaba, de certa forma, legitimando o encarceramento em massa dessa população. Então, se funk é música de bandido, música de traficante, então vamos encarcerar essas pessoas, né? E aí você causa essa sensação de pax, né? De falsa segurança. Olha, tá tudo sob controle, mas não tá nada sob controle, não. Até porque no Brasil a gente sabe como as coisas funcionam, né? Não é porque existe um encarceramento em massa, né, que essa população não reage. Né? É só ver a situação né, dos presídios, né? O poder que as facções criminosas têm, a relação das facções com o Estado, mas causa uma falsa sensação de segurança. Né? Então o Estado finge que não sabe que as facções controlam significativamente a dinâmica das prisões, né? E vai botando gente na cadeia. E quanto mais gente bota na cadeia, mais força as próprias facções têm. Você vê, quer dizer, o remédio acaba piorando, né, o problema social. Porque, claro, se você lota a cadeia de gente pobre, subempregada, precarizada, ela cai na facção no dia seguinte, porque a pessoa precisa, inclusive, garantir a sobrevivência física. Então, pô, se eu tô na cadeia, o Estado não me garante segurança, o Estado, sabe, não garante que a minha família que tá do lado de fora vai ter uma vida digna, quem que vai garantir isso para mim? A facção. Então o cara é obrigado, o cara não entra na facção porque ele quer, o cara é obrigado a entrar na facção porque é a facção que vai garantir a vida e a segurança dele lá dentro, é a facção que vai garantir que a família que tá do lado de fora não vai passar necessidade. Né? Então, assim, é uma política de segurança pública desastrosa que acaba aumentando o problema que supostamente diz que está combatendo. Né? Eu acredito que é sempre criminalizando a voz atual, né? Que, tipo, vamos supor que no dia de amanhã a quebrada lança um outro ritmo. Esse ritmo vai ser criminalizado novamente, tá ligado? Eu acredito bastante nisso, mano. Eu acho que sempre as nossas falas atuais é o ponto-chave pra ser criminalizado, tá ligado? Antes era o rap, agora o funk. Vamos supor que do nada vem outra vertente que vem da gente e eu acho que ela vai ser criminalizada também, mano. Eu acredito nisso. Pode crer. E é uma coisa que acontece em outros países também, né? Então, no México, eu gosto muito de música mexicana, tem os narcocorridos, que é um ritmo que não tem nada a ver com funk, mas sofre as mesmas acusações. Na Argentina tem a cumbia videira, que é a cumbia feita nas favelas. Então é isso. Na verdade, não é um gênero musical. É a associação de um gênero musical específico, não importa qual seja, pagode baiano, tecnobrega, funk, com a população que é criminalizada. Então o que é criminalizado na prática não é o gênero musical, é a população. Mas como aquele gênero musical está muito associado com aquela população, por tabela acaba sendo criminalizado. Por isso que eu não acredito que, apesar da gente viver, né, o encarceramento em massa aqui no Brasil, eu não acredito que nenhum projeto de lei
que queira criminalizar o gênero, vai ser aprovado. Primeiro porque não precisa. Não precisa. Né? Na verdade, o cara só tá jogando pra torcida. É um lunático que tá jogando pra torcida. Mas na prática nem precisa criminalizar o funk. Né? Oficialmente o gênero musical. Porque tem várias outras formas de você pegar e conseguir pescar. Né? Porque o direito penal é isso, é uma pescaria. Você pesca o quê? O peixe pequeno, né? O peixe grande você não vai pescar. Então tem várias formas de você pescar. Então tem o crime de tráfico, tem um crime de... Né? E eu acho que enquanto a gente não discutir essa questão da criminalização das drogas, a gente está enxugando gelo. Está enxugando gelo. É o que eu falei e volto a repetir. Essa política de criminalização das drogas é responsável por encarceramento em massa no Brasil, que só piora a violência, porque é o que eu disse, né? O encarceramento em massa acaba fortalecendo as facções. Segundo, pela morte não só de jovens, né, acusados de serem criminosos, mas de policiais. Os policiais estão perdendo sua vida por causa dessa política de criminalização das drogas. E é uma coisa totalmente irracional. Né? Quer dizer, o remédio é pior do que a doença, de certa forma, né? Porque para você, sob o pretexto de você proteger a saúde pública, de você impedir o cara de fumar maconha, você está atirando nele. Quer dizer, então, aquela coisa, bom, você tá fumando maconha, eu quero te proteger, então eu te metralho. Resolvi o problema. Pronto, não tá mais fumando maconha. Agora você não fuma mais. Quer dizer, você está protegendo a saúde pública? Patrocinando uma política de segurança pública que mata 67 mil pessoas né, 67 mil. Porque, qual é o problema? Pelo fato do comércio de drogas ser criminalizado, as facções elas disputam espaço no mercado da bala. Porque, veja, se eu vendo cheeseburger, então tem um McDonald's, tem um Burger King e tal, e como que a gente vai disputar esse mercado? Com propaganda. Se o Burger King vai lá e depreda a minha loja, porque eu sou do McDonald's, eu vou entrar na justiça, vou processar. Agora, você é um traficante. Você vende a droga, o cara não te paga. Você vai processar o cara na justiça? Não, você vai ter que resolver na bala. Você é traficante, o outro vai lá e toma o seu ponto. Você vai processar ele? Não, você vai ter que resolver na bala. Por isso que a violência, é o que os criminólogos críticos falam, ela não é uma decorrência da droga, é uma decorrência da criminalização das drogas. Se você regulamenta o comércio, né, a violência tende a diminuir, justamente por isso. Porque você traz para a legalidade. Né, e inclusive, você melhora essa questão da saúde pública. Porque se está tudo funcionando de forma clandestina, né, você não tem controle de qualidade da droga. Então a pessoa morre de overdose. E se ela está tendo uma overdose, você fica com medo de levar ela no hospital, porque você pode ser preso. Agora, se o negócio funciona de uma forma regulamentada, regularizada e tal, você tem um controle de qualidade, assim nem que você tem com cigarro, com álcool. Então, pô, você quer maconha? Ok, mas então, a Anvisa vai lá e fala, bom, mas tem controle de qualidade. Você não pode misturar maconha com, sei lá, com merda, sei lá, que os caras colocam lá na maconha pra, né, com, né, pois é, entendeu? E então a criminalização ela gera mais insegurança, mais violência e prejudica a saúde pública. Caralho, foda. Porra, mano, que da hora. Ô, a gente tá chegando nos minutos finais, né? Eu queria fazer só antes uma problematização. Os minutos finais, na verdade, mais por falta de espaço de memória no celular. Podcast aqui na precariedade, na simplicidade. Das condições materiais na quebrada, né, mano? E, ó, a pergunta vai pra vocês e pra você também. Danilo, eu sinto, mano, que hoje a gente tá vivendo uma dificuldade. Eu sinto isso um pouco em alguns setores. Em ouvir pessoas da, daquela velha estrutura que frequentava a universidade. Pessoas brancas, privilegiadas e tal. Pessoas que, sei lá, o cara é heterossexual, cis, branco, esse tipo de coisa. E a primeira pergunta vai pra vocês, mano. Como é que. Eu só vou mediar. Vou botar vocês em conflito. Como é que é pra vocês ouvirem pessoas do funk que não têm
estereótipo, a cara do funk, por exemplo, como assim o Danilo tá aqui? Como é que é pra vocês? E também como é que você lida com o seu lugar de fala? Não gosto muito dessa expressão, mas com a sua posição social nisso e também com o fato de que existe o funk, mas os livros sobre funk, as reflexões sobre o funk são feitos por pessoas brancas, da USP, tal, enfim. Primeiro falem vocês aí. Como é que vocês enxergam as pessoas que falam do funk e não têm a imagem esperada do funk? Como é, meu rei? Pra mim é novo, tá ligado? Porque se for parar pra ver até o livro tipo de funk, quando você colocou pra mim, eu nem sabia que tinha algum livro de funk, tá ligado? Pode crer. Então pra mim é novo e é da hora ouvir, tá ligado? Um bagulho assim, uma experiência. Mas você sente que a imagem cria uma resistência? Talvez, mas mais de quem tem a mente fechada assim, Pode crer. pra não absorver, tá ligado? Sobre a imagem, tá Pode ligado? Eu acho que é a mesma fita, né? De lá pra cá, daqui pra lá, então tem esse bagulho, né? Tem que tá. Eu acho que é isso. E você, gordão? Mano, eu acho. Primeiro, parabenizar, tá ligado? Por estar lutando, mesmo branco, tá lutando uma voz. Quer dizer, eu não sei se você se considera branco, às vezes ele fala, me considero preto. Pode ser também. Não, eu entendo. Eu me considero. Mas eu entendo da. Difícil, né? Não me considerar, né? Tipo assim, do início da conversa você diz por estar estudando na faculdade, né? Que é renomada. E teve um acesso melhor devido ser branco e tal. Então, da hora. Uma parte boa de você estar continuando lutando por uma fala da gente e pra dar mais espaço pra gente estar ocupando esse lugar que de certa forma é da gente. Então, isso é uma das partes muito foda, né? Porque aí eu vejo que você não teve a vivência que nós teve desde quebrada, a vivência da quebrada, tá ligado? E. Ou talvez teve. Não, tudo bem, ele pode ter, mas eu falo assim, com a realidade que vivemos desde criança, com a opressão, com todas essas situações assim. E hoje você veio, fez o livro sobre questão e teve a sua vivência dentro dele, tá ligado? Eu acho legal, mano, tipo, como o rap e o funk, que é uma fala bem atual nossa mesmo, da quebrada, tipo, dessas pessoas chegarem até lá e também passar a posição dela. Vejo que também é bem difícil, né? Como se falando, 400 alunos, 5 era negro, tá ligado? Então, hoje tá mudando essa cena, mas só que, tipo, eu sinto que o que nem o Thiago faz hoje em dia necessita mais da gente, da própria quebrada, chegar a esse ponto pra falar da nossa propriedade, tá ligado? Porque tipo, de certa forma, os brancos tá estudando algo que somos a gente, tá ligado? E a gente não tá podendo se expressar da maneira que somos. Então, acho parabénismo pra você estar continuando fazendo isso, pra dar espaço para pessoas como a gente estudar sua pesquisa e chegar até lá com uma posição e ter a propriedade de fala e em si passar pra quebrada pra dar mais, despertar mais esse desejo, tá ligado? Então, desde já, eu acho da hora de você chegar a esse ponto, tá falando da mesma forma que poderia outra pessoa estar representando o rap, que é uma fala nossa, da gente, mas eu sinto que a gente poderia ocupar esse espaço, tá ligado? Mais pessoas da quebrada ter mais uma liberdade de falar sobre o assunto. Vamos supor, tipo, uma capoeira, mano. Os caras ali mesmo poderiam estar falando daquilo. Só que devido à escolaridade e à informação e o acesso à educação ser mais precário, a gente, de certa forma, não tem tantas pessoas concorrendo para chegar a esse ponto. Então, tem vários fatores para chegar até aí. Mas eu acho da hora, tá ligado? Porque, tipo, se você não tivesse fazendo, quem ia fazer, tá ligado? Então, isso que é o da hora. Eu acho que a gente só precisa de mais gente da nossa escala, assim, ocupar esse espaço e lutar, que nem essa luta que você fez na sua pesquisa vai retratar pra gente, tá ligado? Então, mais gente lutar pra chegar até esse espaço pra gente poder falar com propriedade e no dia de amanhã ter um livro que a gente possa ter as nossas falas, às vezes as próprias gírias, essas coisinhas que vai identificando a quebrada para estar incentivando uma leitura, para estar fazendo mais, buscar mais esses assuntos, né, mano? Porque se vê, o funk é realmente o que a gente vive nesse momento. E você fala, uma pessoa branca estudou e fez esse trampo. E a gente estudou a gente e a gente não fez lá esse ponto. Então, tipo, muito foda isso, tá ligado? Então, eu vejo que a educação tem que vir, o funk tem que entrar nas escolas, como, tipo, a música clássica tá em outras escolas, tá ligado? Então, acho que essa matéria, o funk, o rap, tem que estar nas nossas escolas pra gente poder, no dia de amanhã, ter mais propriedade pra falar, mais estudo e ter mais vivência pra poder
mandar pra geral, tá ligado? Pra todo mundo tá chegando nesse ponto. Então eu acho da hora. Paz, muito obrigado pela presença. Dê uma atenção no livro, Danilo, tamo junto. A pergunta do podcast que sempre tem. Hoje o assunto caminhou para um negócio mais sério, porque a vida no Brasil é séria, repressão policial. Da hora, gente. Da hora mesmo, obrigado. Mas a pergunta que a gente faz sempre: o que não pode numa suruba? Ou o que seria criminalizado numa suruba? Essa é fácil. O que não pode é que não haja consentimento. Havendo consentimento. O cara é mais suave que respondeu. Agora, Uma segurança, né, mano? claro. Agora, olha, a pergunta parece simples, mas ela também é complicada. E esse foi um dos temas muito espinhosos que eu trouxe pro livro, é muito complicado. Tá certo? Então, assim, o problema do consentimento, eu falei, é uma coisa assim, mas não é muito, porque o que é um consentimento válido? Se a pessoa faz, né, ela consentiu, mas ela só tá fazendo por causa do dinheiro e ela tá numa situação realmente que ela precisa daquele dinheiro, até que ponto esse consentimento é válido, tá entendendo? Uma pessoa que ainda está em fase de formação, sei lá o que e tal, e é inserida dentro de um negócio em que tem gente muito mais velha, pô, esse consentimento é válido. Então, assim, é simples a minha resposta, mas é delicada e espinhosa também, porque o que se considera consentimento válido é difícil falar em abstrato, é só no concreto que você consegue ver. Mas, enfim, se eu tiver que simplificar de uma forma bem sucinta, eu diria, vale tudo, contanto que haja consentimento. Então toma. Muito obrigado, família. E é por isso que o próximo livro dele vai ser o Manual da Surubinha. Tamo junto, valeu. Obrigadão, Danilo, valeu, mano. Valeu, obrigado. Obrigado. Já para aí, Luconha, que aí vai.